O Japão depois das bombas atômicas. A ocupação e reconstrução do Japão. A história do Japão após a Segunda Guerra Mundial é contada comumente no Ocidente da seguinte maneira: Hiroshima e Nagasaki, rendição incondicional do Japão a bordo do USS Missouri, que se refere ao navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos. No entanto, após a derrota japonesa, os Estados Unidos lideraram os aliados na ocupação e reabilitação do Estado japonês. Entre os anos de 1945 e 1952, as forças de ocupação americanas, lideradas pelo general Douglas MacArthur, promulgaram amplas reformas militares, políticas, econômicas e sociais em um país que estava devastado por uma guerra sem precedentes que havia superado em muito a capacidade de resistência do Japão. Hoje, vamos discutir uma parte fundamental dessa história: a ocupação americana do Japão e sua subsequente reconstrução. Após vários anos de uma guerra sangrenta contra a China e os aliados, 2 bombas nucleares e uma recente declaração de guerra da União Soviética fizeram com que o governo japonês se sentisse pronto para a rendição. Uma rendição, claro, exclusiva aos aliados. Antes que surjam os comentários de que o Japão não se rendeu por causa das bombas, que isso é uma falácia, e outras coisas do tipo, esclareço de antemão que também sou da opinião de que o país nipônico se rendeu mais por causa da invasão soviética da Manchúria e do que poderia ter acontecido com a família imperial se um governo comunista fosse instaurado. Voltando ao tema, o governo japonês anunciou que aceitaria os termos de rendição dos aliados, conhecidos como a Declaração de Potsdam. No dia seguinte, o próprio imperador Hirohito anunciou a rendição incondicional aos japoneses. Para muitos, essa era a voz de uma figura literalmente divina, sob a versão estatal do shintoísmo, que estava cedendo à vontade de um inimigo estrangeiro. Aquele que foi um dos dias mais importantes na história do Japão é conhecido mundialmente como o Dia da Vitória sobre o Japão. Um acontecimento que marcava definitivamente o fim da Segunda Guerra Mundial. É preciso ressaltar que a Guerra do Japão foi muito além dos limites do que se conhece no Ocidente como a Segunda Guerra Mundial, já que sua guerra havia começado em 1937 contra a China. Para os japoneses, portanto, esse foi o final de 8 anos de derramamento de sangue. Como mencionei, os aliados foram liderados pelo general Douglas MacArthur, designado previamente pelo presidente Truman para comandar a ocupação americana. A rendição incondicional consolidou que o Japão não seria mais um governo totalitário, permitindo a democracia e destruindo sua capacidade de fazer a guerra. Durante os 6 anos seguintes, o Japão estaria sob ocupação militar direta, com MacArthur, mais ou menos, no comando do país. Essa considerável liberdade de controle por parte dos Estados Unidos, em comparação com sua ocupação na Alemanha, permitiu que os americanos transformassem o Japão, literalmente, no que quisessem. No final da guerra, o Japão controlava muito mais território do que suas ilhas centrais. Por isso, os aliados foram convocados para administrar diferentes áreas. Cada uma delas seria dividida, digamos, de acordo com seu significado histórico. Para começar, a República da China, que já se preparava para uma nova guerra com os comunistas, assumiu o controle da ilha de Taiwan e das ilhas no Estreito de Taiwan. Os Estados Unidos tomaram o controle de Okinawa, Micronésia e as ilhas de Amami e Ogasawara. Nessas últimas fica Iwo Jima, por sinal, somado à metade sul da Península Coreana. A metade norte, juntamente com as ilhas Kurilas e o sul da ilha de Sakhalina, foi tomada pela União Soviética. Muitos pensavam que essa divisão seria a ideal, onde nada poderia dar errado. Um ponto-chave é que, ao contrário da Alemanha Oriental, o Japão estava completamente sob controle americano,
com apenas uma pequena força da Commonwealth britânica encarregada de desmilitarizar o país. Com as preocupações de Truman sobre o que Stalin parecia estar fazendo com os países sob ocupação da União Soviética, o presidente americano tinha a intenção de manter a ocupação dessa maneira. No entanto, essa divisão e repartição de territórios que acabei de mencionar foi, na verdade, o segundo rascunho. Existia um primeiro plano de ocupação do Japão, descartado razoavelmente desde o início. Esse rascunho era um programa que se parecia muito mais com a Alemanha do pós-guerra, com zonas de ocupação e os soviéticos prontos para tomar a ilha norte de Hokkaido. É provável que essa mudança seja uma razão pela qual não falamos hoje em dia de um Japão do Norte e um Japão do Sul. Continuando com a história, o general MacArthur chegou ao Japão para se deparar com o principal e esmagador problema. O país nipônico permaneceu à beira da inanição por anos, e o primeiro projeto dos Estados Unidos foi enviar a maior quantidade de comida possível e levá-la à população. Isso era um grande desafio, já que não havia um governo funcional e os centros urbanos do país haviam sido devastados pelos bombardeios. Ironicamente, pelas mesmas pessoas que agora estavam no processo de reconstrução do país. O próximo projeto foi lidar com a monarquia japonesa. MacArthur queria um imperador despolitizado e complacente, que permaneceria como uma figura simbólica, mas que não interferiria na política do país. É difícil imaginar um japonês que antes via seu imperador como uma figura semidivina que controlava um império, tendo que vê-lo agora como uma figura decorativa. Sem dúvida, isso foi uma pílula amarga de engolir. Essa transição foi conhecida pela primeira vez em 27 de setembro. Também é importante mencionar que MacArthur resistiu aos apelos de outros líderes aliados para levar Hirohito a julgamento como um criminoso de guerra. O general americano sabia que tal ato colocaria os japoneses contra os planos dos aliados para o país e pressionou para mantê-lo em um papel cerimonial, o que conseguiu, já que Hirohito permaneceu como imperador do Japão até sua morte em 1989. Ocupação, desarmamento e reconstrução. Seguindo com os planos de ocupação, falemos agora das forças que ocuparam o país depois de ele já ter se rendido. Mais de 350 mil efetivos americanos estavam estacionados no Japão no final de 1945, e esse número aumentou até o início dos anos 50. E agora, qual é o próximo passo? Como se reconstrói um país totalmente devastado? No caso do Japão, os americanos começaram por demolir os sistemas antigos. Uma preocupação principal para os Estados Unidos e seus aliados era garantir que o Japão, assim como a Alemanha, nunca mais se reconstruísse para entrar em outra guerra. O Japão teve que desmantelar suas propriedades imperiais. Lugares como a Manchúria, uma conquista japonesa de antes da Segunda Guerra Mundial, foram devolvidos à China. Por outro lado, a Coreia recebeu independência provisória. O maior obstáculo foi que a península estava ocupada conjuntamente pelos Estados Unidos e pela União Soviética, cada um com ideias muito diferentes de como a Península Coreana deveria ser. Como sabemos, essa tensão provocaria uma guerra no início dos anos 50. Os soviéticos ocuparam diretamente a Sakhalina do Sul e as Ilhas Kurilas, de onde expulsaram aproximadamente 400 mil pessoas de etnia japonesa que viviam lá. Até hoje, a cultura japonesa está mais ou menos erradicada delas. O sul de Sakhalina é hoje parte da Rússia, assim como as Ilhas Kurilas, mas estas últimas continuam sendo um ponto de tensão entre o Japão e a Rússia. Seguindo com a história e com os territórios imperiais despojados, os aliados precisavam desmantelar a capacidade do Japão de fazer a guerra.
A Constituição japonesa do pós-guerra proibia o Japão de ter um exército, com a intenção de que o país nunca mais pudesse realizar uma guerra total. Essa restrição pode soar como uma medida dura dos Estados Unidos e até lembrar as condições impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes, mas acontece que essa foi uma ideia das próprias autoridades japonesas. Mais tarde, quando a Guerra Fria se estabeleceu de verdade, os Estados Unidos quiseram que o agora chamado Estado do Japão estabelecesse uma força militar para a defesa do país. No entanto, o Japão nunca se rearmou de fato, além de uma pequena força de autodefesa, que era uma extensão da polícia. Só muitos anos depois, por causa das tensões com seus antigos inimigos China e Coreia do Norte, que o Japão construiria um exército real, conhecido como as Forças de Autodefesa do Japão. Voltando à ocupação do pós-guerra, assim como na Alemanha, os Estados Unidos fizeram um esforço para desindustrializar o país, embora em um grau muito menor. Mas pouco depois, os americanos reconsideraram essa ideia e finalmente começaram a reconstruir a economia japonesa. Este seria o processo definitivo de reforma e reconstrução do Japão. Novas leis e... Conclusão. Agora falemos sobre a nova legislação. Para ser breve, os americanos implementaram inúmeras reformas liberais. A nova Constituição japonesa proíbe a maioria das formas de censura da imprensa, claro, exceto mencionar qualquer coisa que possa prejudicar as forças de ocupação americanas. Com base na nova Constituição, os Estados Unidos reestruturaram completamente a sociedade, o governo e a economia japonesa. Muitas liberdades pessoais, como religião e consciência, se tornaram lei no país. A educação até o ensino médio também se tornou obrigatória, muito similar à dos Estados Unidos, e prisioneiros políticos não eram mais permitidos. Foi por causa da nova Constituição que muitos desses direitos de liberdade foram consolidados. Ela se inspirou em vários documentos, desde a Declaração de Direitos dos Estados Unidos até a Constituição Soviética. Essa nova Constituição japonesa formalmente converteu o imperador em um título cerimonial e consagrou a proibição militar, os direitos de voto das mulheres, concedeu poderes ao parlamento e distribuiu mais poder aos governos locais. Muitos atribuem os esforços dessas reformas ao aumento dos direitos das mulheres japonesas. As mulheres saíram para votar nas primeiras eleições em grande número e até elegeram 39 mulheres políticas em suas primeiras eleições. De fato, uma mulher chamada Beate Sirota foi a defensora mais proeminente da consagração da igualdade feminina na Constituição japonesa. Ela, na verdade, redigiu os artigos 14 e 24. Por fim, a exposição à cultura ocidental também chamou a atenção e liberalizou o papel da mulher na sociedade japonesa. Relativamente falando, pode-se dizer que MacArthur reconstruiu a economia sob o modelo do New Deal de Roosevelt, usado para combater a depressão nos Estados Unidos. Além disso, uma reforma agrária massiva reduziu o número de camponeses, consagrou-se o direito de criar e se filiar a sindicatos, e as condições de trabalho foram padronizadas. O plano que os Estados Unidos tinham para a economia japonesa era fazer do país um aliado próspero e estável, e o que é mais importante para eles, fazer crescer um aliado poderoso. Essa distribuição de terra e riqueza, claro, teve detratores, especialmente na forma de líderes e proprietários de monopólios comerciais japoneses abastados, que eram os que mais perdiam. Mas as reformas foram feitas de qualquer forma. Neste ponto da história, seria fácil pintar isso como uma imagem otimista de que os americanos chegaram gentilmente ao Japão e transformaram o país na grande potência que é hoje.
Mas, para ser sincero, isso estaria mascarando muitos capítulos mais sombrios. As tropas estacionadas no Japão foram responsáveis por milhares de casos de estupro durante a guerra e no início da ocupação. Os japoneses tentaram combater isso criando instalações para trabalhadoras sexuais. E funcionou, mas MacArthur as fechou para combater a propagação de doenças venéreas. Os casos relatados de estupro aumentaram 8 vezes depois disso, com uma média de cerca de 330 agressões sexuais a mulheres japonesas por dia. E o que aconteceu com essas tropas? Bem, a ocupação nunca realmente terminou. O número de tropas diminuiu, sim, especialmente porque os Estados Unidos tinham outros interesses em lugares como a Coreia e o Vietnã, mas a ocupação do Japão pelo exército americano ainda é algo importante. As instalações militares lá são enormes e o atrito entre as tropas americanas e os locais ainda é uma ocorrência comum. Uma rápida pesquisa no Google sobre os incidentes que envolvem o pessoal militar americano em Okinawa é prova disso. No fim das contas, o Japão de hoje é uma das maiores economias do mundo e um Estado moderno verdadeiramente único. Das cinzas da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos impulsionaram o crescimento de um aliado poderoso em uma região difícil para eles. O Japão, frequentemente, agiria como um importante centro logístico para as operações americanas no Pacífico e desempenharia um papel crucial na Guerra Fria na Ásia. Se você curtiu o conteúdo, comente aqui abaixo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.